Os cosmólogos passaram décadas buscando entender como as coisas no nosso universo funcionam tão bem. Não só é liso e plano até onde podemos ver, mas também está se expandindo em um ritmo cada vez mais rápido, quando os cálculos sugeriam que, saindo do Big Bang, o espaço deveria ter se enrugado pela gravidade e destruído por energia escura repulsiva. Agora, relata a Quantum Magazine, dois físicos querem mudar o pensamento convencional sobre nosso universo. Seguindo uma linha de pesquisa iniciada por Stephen Hawking e Gary Gibbons em 1977, a dupla publicou um novo cálculo sugerindo que a simplicidade do cosmos é esperada e não rara. Nosso universo é do jeito que é, de acordo com Newt Rock, da Universidade de Edimburgo, e Lathan Boyle, do Instituto de Física Teórica em Waterloo, no Canadá, pela mesma razão que o ar se espalha uniformemente por uma sala. Opções mais estranhas são concebíveis, mas extremamente improváveis. Turok e Boyle são conhecidos por conceber ideias criativas e pouco ortodoxas sobre cosmologia, relata a Quanta. No ano passado, para estudar a probabilidade do nosso universo, eles recorreram a uma técnica desenvolvida na década de 1940 pelo físico Richard Feynman, com o objetivo de capturar o comportamento probabilístico das partículas. Feynman imaginou que uma partícula explora todas as rotas possíveis, ligando o início ao fim, uma linha reta, uma curva, um loop ad infinitum. Ele desenvolveu uma maneira de dar a cada caminho um número relacionado à sua probabilidade e somar todos os números. Essa técnica de integral de caminho tornou-se uma estrutura poderosa para prever como qualquer sistema quântico provavelmente se comportaria. Assim que Feynman começou a divulgar a integral do caminho, os físicos perceberam uma curiosa conexão com a termodinâmica, a ciência da temperatura e da energia. Foi essa ponte entre a teoria quântica e a termodinâmica que permitiu o cálculo de Turok e Boyle. A entropia dá aos físicos uma maneira precisa de comparar as probabilidades de diferentes resultados. Quanto maior a entropia de um macroestado, mais provável é. Décadas atrás, a teoria geral da relatividade de Einstein revelou que o espaço e o tempo juntos formam um tecido unificado da realidade, o espaço-tempo, e que a força da gravidade é realmente a tendência dos objetos de seguir as dobras no espaço-tempo. Em circunstâncias extremas, o espaço-tempo pode se curvar abruptamente o suficiente para criar uma prisão sem fuga, conhecida como buraco negro. Em 1973, Jacob Bekenstein afirmou que os buracos negros são prisões cósmicas imperfeitas. Ele raciocinou que os abismos deveriam absorver a entropia de suas refeições, em vez de deletar essa entropia do universo e violar a segunda lei da termodinâmica. Mas se os buracos negros têm entropia, eles também devem ter temperatura e devem irradiar calor. Um cético na época, Stephen Hawking, tentou provar que Bekenstein estava errado, embarcando em um intrincado cálculo de como as partículas quânticas se comportam no espaço-tempo curvo de um buraco negro. Para sua surpresa, em 1974, ele descobriu que os buracos negros realmente irradiam. Outro cálculo confirmou a suposição de Bekenstein. Um buraco negro tem entropia igual a 1/4 da área de seu horizonte de eventos, o ponto sem retorno para um objeto em queda. Nos anos que se seguiram, os físicos britânicos Gibbons e Malcolm Perry e, mais tarde, Gibbons e Hawking chegaram ao mesmo resultado em outra direção.
Eles estabelecem uma integral de caminho, em princípio somando todas as diferentes maneiras pelas quais o espaço-tempo pode se curvar para formar um buraco negro. Isso permitiu calcular sua temperatura e entropia. Eles poderiam não ter confiado nos resultados se as respostas não correspondessem precisamente àquelas calculadas anteriormente por Bekenstein e Hawking. No final da década, seu trabalho coletivo produziu uma noção surpreendente. A entropia dos buracos negros implicava que o próprio espaço-tempo é feito de pedaços minúsculos e reorganizáveis, assim como o ar é feito de moléculas. Mas a entropia do universo real permaneceu uma questão em aberto. Nosso universo não está vazio, transborda de luz radiante e fluxos de galáxias e matéria escura. A luz impulsionou uma rápida expansão do espaço durante a juventude do universo. Depois, a atração gravitacional da matéria desacelerou as coisas durante a adolescência cósmica. Agora, a energia escura parece ter assumido o controle, levando a uma expansão descontrolada. Essa história de expansão é um caminho acidentado. Obter uma solução explícita não é fácil. Ao longo do último ano, Boyle e Turok construíram uma solução. Com sua equação de entropia, Boyle e Turok chegaram a uma conclusão não convencional sobre a natureza do nosso universo. É aí que se torna um pouco mais interessante e um pouco mais controverso. Boyle e Turok acreditam que a equação conduz um censo de todas as histórias cósmicas concebíveis. Assim como a entropia de uma sala conta todas as maneiras de organizar as moléculas de ar para uma determinada temperatura, eles suspeitam que sua entropia conta todas as maneiras pelas quais alguém pode misturar os átomos do espaço-tempo e ainda assim acabar com um universo com uma determinada história geral, curvatura e densidade de energia escura. Boyle compara o processo ao levantamento de um gigantesco saco de bolinhas de gude, cada uma com um universo diferente. Aqueles com curvatura negativa podem ser verdes. Aqueles com toneladas de energia escura podem ser olhos de gato e assim por diante. Seu censo revela que a esmagadora maioria das bolinhas tem apenas uma cor, azul, digamos, correspondendo a um tipo de universo. Um universo muito parecido com o nosso, sem curvatura apreciável e apenas um toque de energia escura. Tipos mais estranhos de cosmos são extremamente raros. Em outras palavras, as características extremamente ajustadas do nosso universo que motivaram décadas de teorização sobre inflação cósmica e o multiverso podem não ser nada estranhas. A dupla não tenta explicar o que a teoria quântica da gravidade e a cosmologia podem tornar certos universos comuns ou raros. Tampouco explicar como o nosso universo, com sua configuração particular de partes microscópicas, surgiu. Em última análise, eles veem seu cálculo mais como uma pista de quais tipos de universos são preferidos do que algo próximo a uma teoria completa da cosmologia. O que usamos é um truque barato para obter a resposta sem saber qual é a teoria, disse Turok. O trabalho deles também revitaliza uma questão que ficou sem resposta desde que Gibbons e Hawking lançaram pela primeira vez todo o negócio da entropia do espaço-tempo. Quais são exatamente os microestados que o truque barato está contando? A chave aqui é dizer que não sabemos o que essa entropia significa, disse Harry Maxfield, físico da Universidade de Stanford, que estuda as teorias quânticas da gravidade. No fundo, a entropia encapsula a ignorância. Para um gás feito de moléculas, por exemplo, os físicos conhecem a temperatura, a velocidade média das moléculas, mas não o que cada partícula está fazendo. A entropia do gás reflete o número de opções.
Após décadas de trabalho teórico, os físicos estão convergindo para uma imagem semelhante para os buracos negros. Muitos teóricos agora acreditam que a área do horizonte descreve sua ignorância sobre o material que caiu. Todas as formas de organizar internamente os blocos de construção do buraco negro para combinar com sua aparência externa. Os pesquisadores ainda não sabem o que realmente são os microestados. As ideias incluem configurações das partículas chamadas gravitons ou as cordas da teoria das cordas. Mas quando se trata da entropia do universo, os físicos se sentem menos certos sobre onde está sua ignorância. O argumento entrópico de Turok e Boyle passou por um primeiro teste notável, mas terá que encontrar outros dados mais detalhados para rivalizar mais seriamente com a inflação cósmica. Como convém a uma quantidade que mede a ignorância, os mistérios enraizados na entropia serviram como arautos da física desconhecida antes. No final do século XIX, uma compreensão precisa da entropia em termos de arranjos microscópicos ajudou a confirmar a existência dos átomos. Hoje, a esperança é que se os pesquisadores que calculam a entropia cosmológica de maneiras diferentes puderem descobrir exatamente quais perguntas estão respondendo, esses números os guiarão a uma compreensão semelhante de como os blocos de tempo e espaço de Lego se acumulam para criar um universo que nos rodeia. O que nosso cálculo fez é fornecer uma enorme motivação extra para as pessoas que estão tentando construir teorias microscópicas da gravidade quântica, concluiu Turok. Porque a perspectiva é que essa teoria acabará explicando a geometria em larga escala do universo. Este foi o Minuto News, uma pílula que traz nada mais, nada menos que notícias sobre ciências.